paz do Senhor a todos os professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no canal da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. E você está comigo, Pastor Isaías Rosa. Eu vou estar aí te auxiliando, te ajudando no ensino e no estudo da Palavra de Deus desta semana. Nossa Escola Bíblica vai, de alguma forma, contribuir com o aluno que vai estar entrando na sua sala de aula e você vai estar aprendendo melhor a Palavra de Deus esta semana. A nossa lição de hoje, você tem aí aberta a nossa lição, é a lição de número 6. A lição de número 6 é Deus, o nosso provedor. Deus, o nosso provedor. Essa é a lição onde nós vamos estar aí avançando a experiência dos patriarcas e no caso aqui nós estamos agora na segunda geração dos patriarcas, estamos na geração do patriarca Isaque, filho de Abraão. Alguns anos depois da experiência que nós abordamos na aula passada, nós vamos agora abordar a questão da vida e da experiência de Isaque com Deus. Vamos observar o que foi, como é que Deus conduziu Isaque nessa experiência aí que ele vai ter em relação a esse tempo de crise que nós trabalhamos aqui na aula passada. E você viu aí o quanto nós aprendemos na lição passada. Mas antes de entrarmos na nossa lição, quero aí deixar a nossa recomendação. Está aí o livro do pastor Elianai Cabral. Inclusive, ele usou essa lição aqui para poder elaborar essa revista da Escola Bíblica Dominical. Então, essa revista que você tem aí na mão foi elaborada em cima desse livro. O livro tem um conteúdo muito extenso, bastante abordagens que vão ampliar aí o tema da nossa lição de hoje. E eu recomendo que você adquira, que você compre e com certeza esse livro do pastor Elianai Cabral, lançado pela CPAD, vai te ajudar aí no estudo e no ensino da Palavra de Deus. Vamos então aí para a nossa lição de hoje. Eu quero que você vá comigo agora para a primeira parte da nossa lição, onde nós vamos estar discutindo aí acerca do Deus, o nosso provedor. Deus, o nosso provedor. E o texto áureo de hoje está em Gênesis, capítulo 26, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verdade prática, em tempos de crise financeira, não se volte às coisas deste mundo, mas busque a suficiência do Pai Celeste. A nossa lição bíblica está em Gênesis capítulo 26, versículos de 1 a 6, quando Isaque recebe a ordem de Deus para que ele não descesse ao Egito, mesmo habitando numa região que estava passando aí por uma situação de fome, uma situação de carestia, mas mesmo assim Deus diz para que Isaque não desça ao Egito. E a Bíblia diz que Isaque então vai obedecer ao Senhor nesse momento em que ele está vivendo esta situação do clima, onde não tem água, onde não tem chuva, e ele tem toda uma estrutura como gado, como ovelhas, a sua família, que ele precisa prover, precisa sustentar, e a terra não oferece essas condições para ele naquele dia. Então, é possível que nesse instante Isaque vai precisar do cuidado, da provisão de Deus para lidar com essas grandes questões que a gente tem aí diante de nós. Bom, a primeira parte da nossa lição, então, ele vai abordar aí
a questão de Isaac vai para Gerar por causa da fome. A segunda parte da nossa lição é a crise que Isaac vai ter com os seus vizinhos. E na terceira parte da nossa lição, cavando poços em tempos de crise. Cavando poços em tempo de crise. Bom, nós vamos observar nesta época em que a nossa lição está se desenvolvendo, Isaac havia sepultado Abraão com 175 anos na cidade de Hebrom, que foi a terra ou pedaço de terra que Abraão comprou, uma cova em Macpela, na região de Hebrom, aonde então Abraão foi sepultado ao lado de Sara, a sua esposa. E quando Isaac e Ismael sepultaram o seu pai, então, pelo que a gente percebe no texto, Isaac, ele migrou para a cidade de Berseba, que era uma cidade, ficava ao sul de Judá, próximo do deserto, do Neguev, e ali Isaac, então, vai se estabelecer com a sua família naquela região, naquela cidade. Isaac, nessa época, deveria estar aí com seus 75 anos de idade e, com certeza, diante de alguns estudos que a gente pode fazer, a gente vai notar que os seus filhos, nessa época, deveria ter aí na faixa de 15 anos de idade, porque Isaac teve os seus gêmeos, Esaú e Jacó, ele teve com 60 anos de idade, quando Deus milagrosamente deu à sua esposa Rebeca a graça de conceber as duas crianças. E agora Isaac já está com 75 anos, seus filhos aí, por certeza, mais ou menos 15 anos de idade, quando então se dá o acontecimento que nós estaremos abordando na lição de hoje. Isaac está enfrentando aí, na terra de Canaã, o problema da seca. Essa seca era um fato climático, um fato natural que ocorria na terra de Canaã. Abraão enfrentou esse problema. Depois nós vamos ver que Isaac também vai lidar com o problema da seca em Canaã. Depois Jacó também teve que lidar com essa situação. Davi, nós vamos ver no livro de Ruth, Noemi saindo da sua cidade por causa da seca e indo para Moabe. Então, essa situação que Isaac vai enfrentar na terra de Canaã era uma situação muito comum na época, e nós vamos notar que, é claro, Isaac, ele vai, de alguma forma, buscar uma maneira de sair daquele lugar e procurar um lugar melhor, que pudesse dar condições para sua família, para o seu gado, para ele poder também empreender na questão da agricultura. Ele vai tentar achar um lugar bem melhor para ele, então, poder fazer aí, desenvolver aí, no caso, a sua vida, desenvolver o seu projeto naquela ocasião na terra de Canaã. Mas é interessante que quando Isaac está pensando na possibilidade de migrar para o Egito, de descer para o Egito, Deus disse para ele: não desças ao Egito, fica na terra que eu te dou, eu quero que você fique nessa terra. E olha o que Deus disse para Isaac: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência com as estrelas do céu
e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato e os meus preceitos e os meus estatutos. É interessante nós observarmos que Isaac está diante de uma situação que exigia dele uma tomada de decisão. É claro que diante de uma terra que não oferecia as condições para ele poder crescer, prosperar, avançar, Isaac então estava buscando uma maneira de resolver essa situação. Mas é interessante que Deus aqui, ele não permite que Isaac vá buscar no Egito o recurso, a provisão, aquilo que ele precisava. Deus quer que ele fique na terra, Deus quer que ele permaneça em Canaã, mesmo naquele quadro de crise. É interessante nós observarmos que Deus, ele aqui não está simplesmente querendo que Isaac não desça ao Egito, porque naquele momento, naquele instante, não era a hora, não era a vontade de Deus que Isaac descesse até o Egito, mas que ele ficasse na terra mesmo que a terra não estivesse favorecendo. Isso nós vamos perceber assim, que Deus, ele não está preocupado com as circunstâncias, ele não está preocupado com o ambiente, ele está preocupado com a obediência. Eu creio, professor, que você deve buscar mostrar para o seu aluno a questão da obediência. A obediência para Deus é tudo, na verdade. Às vezes nós achamos que o importante é fazermos e nos empenharmos numa série de atividades e trabalho. Às vezes nós entramos num ativismo doido, queremos produzir, queremos mostrar o que nós somos capazes de fazer, mas a verdade é que Deus não está muito preocupado com essa coisa de você achar que tem que fazer e produzir, realizar e tudo mais. A Bíblia disse que é mais importante obedecer do que sacrificar. Então, muitas vezes, o que Deus está querendo de nós é obediência. E nem sempre essa obediência ela vai seguir uma lógica, porque dentro do pensamento de Isaac, ficar em Canaã era prejuízo. Ficar em Canaã era ele estar colocando a sua família em risco, está colocando os seus bens, os seus recursos numa condição desfavorável, mas Deus havia dado a ele a ordem para ele ficar em Canaã. Então, portanto, ficar em Canaã era a maneira como Deus estava escolhendo para trabalhar a fé de Isaac, para trabalhar a sua convicção, para trabalhar a sua relação com ele. Muitas vezes no meio da adversidade, aonde Deus consegue se mostrar melhor, aonde Deus consegue fazer com que nós amadureçamos e entendamos que nesses momentos, nessas circunstâncias, é o momento em que nós vamos realmente avançar na fé, avançar na confiança, avançar na dependência de um Deus que sabe muito bem o que Ele está fazendo. Portanto, se você tiver muitas vezes vivendo uma situação crítica, esteja sempre colocando isso na direção de Deus. Sempre Deus precisa tomar a direção e você não deve fazer nada sem consultar ao Senhor. Se Ele te dirigir, você pode ir com toda certeza, mas se Ele disser não, fique aonde Deus está querendo que você fique, porque assim você será bem-sucedido na sua caminhada. A ordem de Deus para Isaac foi: não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Tem gente que gosta de polemizar, de dizer que a ordem de Deus aqui para Isaac era que ele não descesse ao Egito, porque o Egito
representava o mundo, o Egito representava aí o pecado e etc. Na verdade, eu não entendo bem assim. Eu acredito aqui que a ordem de Deus para que Isaac não descesse ao Egito é porque ainda não era tempo. É claro que o Egito, ele oferecia muito mais condições para Isaac naquele momento. Era muito mais favorável ele descer ao Egito, porque o Egito era um país, era uma nação que mesmo em face da seca, e mesmo em face de estar localizado ali numa região desértica, ele tinha no seu favor, ou ele tinha, nesse caso aí, uma vantagem, é que ele era cortado pelo rio Nilo. O rio Nilo é um rio que tem uma extensão muito grande na época. O rio Nilo aqui, segundo as pesquisas que nós fizemos, né, o rio Nilo ele atravessa 3 países africanos, a Uganda, o Sudão e o Egito, e ele desemboca em formato de delta no mar Mediterrâneo. O Nilo é o segundo rio mais extenso do mundo, com 6.650 quilômetros, perdendo só para o rio Amazonas. Então ele tem assim uma extensão muito grande. É interessante que numa região desértica, o rio assumiu funções prioritárias na sociedade. Os egípcios usavam a água para beber, para pescar e para irrigar a agricultura através dos canais de irrigação. Após a cheia do rio, ficava nas margens um lodo fértil, o humus, que fertilizava o solo para o plantio. O rio também era utilizado para navegações, era utilizado também para uma série de outras coisas, como também as questões do empreendimento do Egito. Então nós temos aqui um rio que tem um papel fundamental para a nação egípcia, porque através do rio tudo ali era feito por intermédio dos canais de irrigação que eram desenvolvidos ali no Egito. Então, o povo geralmente vivia em função do rio Nilo. Isaac entendeu que ele poderia descer até o Egito, e no Egito, então, ele teria uma vida muito mais estabilizada, porque se Abraão havia descido ao Egito, por que que ele também não poderia descer ao Egito? A verdade é uma só. Nós precisamos entender aqui que a maneira como Deus lidou com Abraão e a forma como Deus está conduzindo a vida de Isaac é um tanto diferente. Abraão desceu ao Egito, mas Abraão não consultou ao Senhor. E, na verdade, não era a vontade de Deus que Abraão tivesse descido ao Egito naquela época, mas a vontade permissiva de Deus fez com que Abraão pudesse descer ao Egito, e mesmo com todas as falhas e erros de Abraão no Egito, Deus ainda abençoou a vida dele. Mas Isaac, Deus não queria que ele cometesse os mesmos erros que seu pai Abraão. Então Deus não permitiu que ele fosse para o Egito, que ele ficasse na terra de Canaã. É claro que mais tarde nós vamos observar que Deus vai dizer a Jacó que Jacó descesse ao Egito, porque aquela era a época e o tempo em que a nação de Israel seria gerada no Egito. Então, até essa ocasião, que seria aí o 3º patriarca, Deus vai permitir que ele desça ao Egito, mas não agora, não nesse momento, ele não poderia descer, porque ainda não era tempo de Deus desenvolver a nação de Israel no Egito. Às vezes pode ser que Isaac, depois que estivesse no Egito, ele gostasse, ele se aclimatasse, ele buscasse ali desenvolver alguma relação no Egito, e isso, de alguma forma,
estaria tirando ele daquele propósito, tirando ele daquele caminho que Deus havia estabelecido para ele. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 3 até o 15, ele vai dizer assim: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Portanto, não tome decisões precipitadas. Às vezes, pode parecer que é vantagem, pode parecer que você vai ser bem-sucedido, que você vai levar vantagem, mas a realidade é que a nossa vida, muitas vezes, ela é cheia de variáveis, e aquilo que nós não conseguimos ver, Deus vê melhor, porque a Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O cristão anda por fé. Então, se você muitas vezes acha que aquilo que está diante de você pode muitas vezes ser mais vantajoso, uma mudança, às vezes uma situação onde você precisa tomar uma decisão rápida por causa de uma situação de crise. Geralmente na crise nós não pensamos muito bem, nós não raciocinamos às vezes de forma coerente. E se você precisa tomar alguma decisão, ore a Deus primeiro, busque a Deus primeiro, saiba qual é a vontade de Deus, entenda qual é a direção que Deus está querendo te dar e aí depois você tome a sua decisão. Antes disso, não faça nada que vai te prejudicar depois, porque depois que você, mesmo achando que aquilo que você vai fazer é vantajoso, pode te trazer alguns malefícios que vão ter consequências terríveis. Eu trago à lembrança a experiência de Noemi. Noemi foi com toda a sua família para Moabe, um país, uma região que estava prosperando, tinha tudo para eles crescer, tudo para eles melhorar na cidade de Moabe. Contudo, lá ela perdeu o seu esposo, perdeu seus 2 filhos e voltou para Canaã, ou voltou para Belém sem ninguém, chegou lá completamente sem nada. Então, às vezes, pode ser que a decisão que tomamos, ela não está na direção de Deus. E se você não estiver na direção de Deus, é melhor você não tomar decisões precipitadas. Portanto, pensa bem na hora que nós estaremos abordando essa questão aí, para você não descer ao Egito. Toma cuidado com esse ato de descer ao Egito. Bom, segunda parte da nossa lição, Isaac aí vai escolher, então, ao invés dele descer para o Egito, ele resolveu ficar na cidade de Gerar. Esta cidade era uma cidade que ficava localizada ao sul da região de Gaza, que era, na verdade, um território dos filisteus. Esta cidade, mais tarde, ela vai se constituir assim uma cidade satélite, aonde o reino dos filisteus, né, a população filisteia vai crescer muito nessa região. E nessa cidade, a cidade de Gerar, que ficava aí no sul da cidade de Gaza, ela, na época, segundo os arqueólogos que descobriram essa cidade em 1922, e eles vão chamar essa cidade, segundo o Novo Dicionário da Bíblia, eles vão chamar essa cidade de Tel Aror. Eles vão dizer que nessa época, essa região,
era uma região muito próspera, muito fértil, era uma região onde havia uma cidade muito bem desenvolvida. A cidade de Gerar era uma grande cidade nessa época em que Isaac vai habitar nessa região. Ela era uma das últimas cidades ali no sul de Judá, na região de Gaza, antes de chegar ao deserto. Ela era a última cidade que ficava na rota das caravanas que desciam para o Egito. O Egito estava ali mais ou menos 425 quilômetros de distância dessa região. Então, nessa época, a cidade ela era estrategicamente uma cidade muito bem situada. Então, neste lugar é para onde Isaac vai com toda a sua família. No hebraico, se você observar, a cidade de Gerar, ela significa alojamento ou o lugar de peregrinação ou de pousada. Ela vai ter esse significado aí no hebraico. E quando Isaac chega na cidade de Gerar, é ali então que ele vai rever o tempo, o período em que seu pai também buscou socorro, buscou ajuda, buscou ali naquela cidade um momento em que ele precisava também, precisava daquele lugar para poder sustentar a sua família numa época de seca. Isaac lembrou que Gerar foi o lugar aonde Abraão foi e ele também vai para lá com a sua família. E é claro que Isaac quer restaurar, ele quer rever os poços que seu pai cavou naquele lugar. E aí é claro que nesse ambiente Isaac quer retomar ali o empreendimento da sua família. Ele quer crescer, ele quer prosperar, ele quer avançar nessa cidade, mas é claro que esse processo vai estar carregado de alguns desafios que nós queremos refletir com você na lição de hoje. Isaac agora está em Gerar com a sua família, né? É um lugar que para ele não era tão estranho assim, porque Abraão já tinha passado por essa cidade, Abraão já tinha morado ali. Na época que Abraão morou em Gerar, ele teve a experiência de quase perder a sua esposa, Sara, porque na região havia todo um costume, um hábito, né, de que os reis que moravam na cidade, quando chegava algum estrangeiro, esse rei muitas vezes requisitava a esposa do estrangeiro para o seu harém. E muitas vezes, quando isso acontecia e o marido não queria abrir mão da esposa, às vezes ele era morto. Esse era o costume da região, o costume do lugar. E Abraão, quando passou por ali, ele mentiu acerca de Sara, dizendo que Sara era sua irmã. E, na verdade, Sara era meio irmã de Abraão. Mas essa mentira, ela acabou criando um impasse na cidade de Gerar, porque o rei da época, ele recebeu uma visita divina, deixando claro para ele que Sara era esposa de Abraão. Então, portanto, ele não poderia tocá-la e ele, até para reparar o erro, ele deu para Abraão, na época, aí, 1000 moedas de prata para reparar aí o ato dele ter tomado a esposa de Abraão como mulher. E alguns anos depois, né, nós estamos agora aqui com Isaac entrando na mesma cidade e com a mesma preocupação. Isaac aí está preocupado com o ambiente, com a cultura do lugar, e ele faz
ele usa a mesma estratégia que seu pai usou na época. Ele diz que Rebeca não é a sua esposa, Rebeca é a sua irmã. E é claro que mesmo não tendo tomado Rebeca como esposa para o seu harém, o rei do lugar ficou acompanhando para ver o que Isaac realmente era de Rebeca. E ele percebeu que havia uma intimidade entre Rebeca e Isaac. E com isso ele fez a sua averiguação e descobriu então que Rebeca era esposa de Isaac. Esse foi, no caso aí, um erro que Isaac cometeu logo que chegou na terra. Isaac tentou, de alguma maneira, ocultar o fato de Rebeca ser sua esposa. No caso de Abraão, Sara era realmente meia-irmã de Abraão, então não era uma mentira total. Mas no caso de Isaac, era uma mentira sim. Rebeca era sua esposa, Isaac mentiu sim, e mentiu com medo de perder a sua esposa naquele ambiente hostil que de repente poderia ir atentar contra a sua família. Isso nos remete ao fato de que Isaac, sabendo que Deus havia pedido que ele não descesse ao Egito, que Deus ia abençoar ele naquela terra, Isaac não confiou o suficiente para que Deus pudesse guardar também a sua família naquele ambiente onde ele estava. É claro que era uma cidade que tinha esse hábito, tinha esse costume, mas se ele tivesse confiado em Deus, com certeza Deus também livraria ele naquele momento. Bom, uma outra situação que nós vamos observar aqui é que depois que Isaac se instala e esse impasse é resolvido, Isaac então passa a empreender na cidade. Ele passa aí, no caso, a semear na cidade. E o texto vai dizer assim: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de ovelhas e possessões de vaca e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então, Gênesis capítulo 26, versículo 12 a 14, vai mostrar aí que Isaac havia herdado o mesmo gênio empreendedor do pai. Ele era um grande agricultor, ele era um grande fazendeiro, e esse tempo que ele fica ali em Gerar, os seus negócios prosperam, Deus abençoou ele conseguiu ali desenvolver um grande negócio naquela cidade. É interessante a gente observar isso, que quando nós estamos debaixo da obediência de Deus, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, parece que as coisas vão se encaixando, parece que tudo vai acontecendo sem necessariamente que nós precisemos, às vezes, fazer tanto empenho, tanto esforço. É claro que Isaac teve que arar a terra, ele teve que fazer todo o processo do plantio, ele teve que investir naquele lugar para ele ver os resultados. Mas o interessante aqui é que Deus honra a fé de Isaac. Isaac vai semear no momento de crise, no momento de dificuldade, numa terra que ele estava ali acreditando que Deus ia dar o retorno para ele. Então a gente vê aqui que Isaac, ele, apesar do quadro caótico que está em sua volta, ele consegue empreender e consegue crescer e consegue prosperar naquela terra aonde ele estava. E é incrível que Isaac, no caso aqui, está em Gerar, uma terra dos filisteus, e ele é um estrangeiro, ele vem de fora, mas
ele está debaixo da bênção de Deus, ele está debaixo da graça de Deus. Isso é o importante. Muitas vezes, Deus, quando nos dirige, quando nos orienta, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, não importa o lugar onde você está. Deus vai te abençoar, você vai ser uma semente que vai cair e vai frutificar. E quando Deus, ele coloca a sua mão, como ele colocou sobre José, como ele colocou sobre outros patriarcas, é difícil a pessoa não desenvolver o seu ministério, a sua vocação, a sua chamada e também as coisas que Deus vai fazer a respeito dele. O Senhor Jesus disse certa vez, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus aqui está honrando Isaac naquela terra estranha, no meio dos seus inimigos, que com certeza iriam surgir, mas aqui Isaac está sendo abençoado por Deus por causa da sua atitude de obediência ao Senhor. Bom, nós vamos perceber que quando Isaac começa a crescer, começa a prosperar, começa a avançar, começa a ser abençoado por Deus, o que acontece? Os filisteus que estavam em volta e percebem e veem que Isaac cresce, e que ele agora tem bens, ele tem gado, ele tem ovelhas, ele tem bastante empregados, essas pessoas começam então a invejá-lo. Diz a Bíblia que eles não conseguem suportar a prosperidade de Isaac, não conseguem suportar como é que esse estrangeiro veio para a nossa terra e está crescendo desse jeito. Então, esses homens, eles vão dificultar a vida de Isaac, vão tentar, de alguma forma, fazer algo que pudesse impedir Isaac de crescer. E aí nós vamos trabalhar agora a parte da lição, onde nós vamos observar que Isaac vai precisar enfrentar aí alguns desafios na cidade de Gerar, para então ele conseguir lidar com essa situação aí que vai aparecer diante dele. Esses vizinhos que vão aparecer, que vão de alguma forma invejar Isaac e aquilo que Isaac tem. E eu creio aqui que nós podemos refletir um pouco sobre essa questão da inveja, de nós pensarmos um pouco como é que essa situação pode acontecer. Nós avaliando através assim de uma definição, nós vamos observar que a inveja, ela é um sentimento imperceptível que às vezes a pessoa vai desenvolvendo e é claro que ela vai de alguma forma afetar esse indivíduo de maneira que ele vai procurar buscar tirar daquele que tem ou daquele que ele ambiciona aquilo que a pessoa tem. Mas eu quero explicar um pouco mais para você sobre essa questão da inveja que Isaac vai enfrentar aqui com os pastores da cidade dos filisteus, abordando aí a terceira parte da nossa lição, cavando poços em tempos de crise, cavando poços em tempo de crise, a terceira parte da nossa lição. Cavando poços em tempo de crise. Quando Isaac começou a prosperar na terra dos filisteus, então o texto vai dizer que os filisteus tiveram inveja de Isaac. Essa prosperidade que fez com que eles fossem afetados pelo resultado do que Deus estava fazendo na vida de Isaac.
O que é a inveja? Olha essa definição de inveja. A inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça, da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. A inveja é o desejo constante que algumas pessoas sentem ao almejar a todo custo as conquistas da vida alheia. É desejar o que o outro possui ou realiza. A inveja é conhecida como olho gordo ou como dor de cotovelo. E é um trabalho de desvalorização do outro e de não gratificação pelo outro. O invejoso não elogia, não reconhece o valor do outro, quando pode se aposta do que é do outro e possui aquilo que o outro tem. E quando ele não consegue, ele destrói aquela pessoa que ele quer possuir o que ela tem. É interessante isso, né? A pessoa que tem inveja do outro, ele quer porque quer aquilo que é do outro. E muitas vezes ele se apossa daquilo que é do outro simplesmente porque ele não suporta achar que ele não pode ter aquilo que o outro tem. E às vezes, mesmo que o outro não faça nada, o outro realmente nem esteja preocupado com esse desejo que o invejoso tem, mesmo assim, a pessoa que tem inveja, ele se incomoda até mesmo quando o outro não faz nenhum esforço para ganhar, às vezes, a simpatia, ganhar amizade, ganhar alegria, ou ganhar riqueza, ou ganhar recurso, ou ganhar bens. Ele geralmente vai buscar, de alguma forma, ou depreciar, ou desvalorizar, né? É muito comum a gente ver as pessoas numa roda de fofoca, as pessoas diminuindo o outro, né? Você vai ver, às vezes, as pessoas dizendo assim, né? Ah, porque o fulano, né? Ele adquiriu aquele carro, mas com certeza ele deve estar tirando de algum lugar, ou ele deve estar roubando, ou ele deve estar fazendo alguma coisa, exatamente porque a inveja, ela não permite você se alegrar com aquilo que o outro tem, não permite você reconhecer aquilo que o outro é. Você quer diminuir, depreciar o outro de qualquer maneira. Então, às vezes, a gente, quando Deus está abençoando, que Deus está fazendo alguma coisa na vida de uma pessoa, é comum você ter pessoas hoje com inveja e querem aquilo que o outro tem. Nós estamos no mundo, professor, orienta o seu aluno, que tem pessoas que às vezes ele maquina, às vezes ele faz macumba, tem pessoa que às vezes ele vai num centro de umbanda, ele faz trabalho, ele faz despacho, tudo para destruir a pessoa, porque ele quer o lugar da pessoa. Às vezes a mulher quer o marido da outra, às vezes o outro quer o posto, né, que ele está ocupando na empresa. Tem pessoas que fazem de tudo para poder ocupar o seu lugar. Tem pessoas que traem, tem pessoa que engana, tem pessoa que mente, pessoas que roubam, simplesmente porque ele tem inveja daquilo que você tem. Então aqui os filisteus estão fazendo a mesma coisa, né? Nós vamos perceber que eles vão procurar atrasar a vida de Isaac aqui de todas as maneiras, né? Isaac, ele vai buscar cavar aí 5 poços, né? Ele vai buscar melhorar ainda mais a sua condição, e aí nós vamos observar pela lição que a primeira tentativa de Isaac foi buscar abrir os poços que o seu pai havia cavado na época. E na região onde Isaac estava, como eles tinham assim eles tinham uma cultura pastoril, uma cultura agrária,
Então era muito importante a presença dos poços, né? Era muito importante esse ato de cavar poços. Isso significava a busca de um bem muito precioso, muito mais valioso do que o ouro, e também provia a própria sustentabilidade e sobrevivência da vida pessoal e familiar. Devido à predominância da vida rural nos desertos do Oriente, a criação de animais, ovelhas, gados, e fazia da água sua fonte de provisão e trazia riqueza para quem a encontrasse. Isaac, ele era um homem obstinado, um exímio cavador de poços. E a primeira atitude de Isaac aí vai ser reabrir ou desenterrar ou desentulhar os poços que tinham sido cavados no tempo de Abraão. E é interessante que quem cavava os poços e quem descobria a água, ele se tornava dono daquele lugar, daquele terreno, porque aquilo passava a pertencer a ele e também ao seu gado e aquilo que ele tinha. Mas Abraão, na época que ele tinha passado por Gerar, ele tinha aberto alguns poços, mas alguém havia entolhado, havia entupido os poços que Abraão havia aberto. E aqui Isaac retoma isso, ele abre os poços, ele retoma aquele poço aberto por Abraão e a água jorra de novo. Mas o texto bíblico vai dizer que os homens que eram da terra dos filisteus, por causa da inveja, eles vão lá e eles entulham o poço novamente, eles fecham o poço e não permite Isaac de usar aqueles poços que estavam ali. Esse foi o primeiro poço aí que teve aí uma contenda entre os filisteus e Isaac. Isaac, no caso, não quis criar caso, não quis criar problema com os homens da terra, então ele caminha para o Vale de Gerar. Ele caminha para o Vale de Gerar, que também era uma região muito próspera, muito fértil, ali na região de Gaza. Ele vai estender as suas tendas naquela região. Ele sai da cidade de Gerar e agora ele vai para o Vale de Gerar, aonde então ele vai estender a sua tenda juntamente com a sua família. E lá Isaac vai cavar o seu segundo poço. E quando ele cava esse poço, ele coloca o nome do poço de Ezeque, porque no momento em que eles encontram água, os filisteus tomam conhecimento de que Isaac havia achado água novamente, eles vão e fecham esse poço também. Isaac não pôde continuar naquela região porque aquele poço também é fechado. Isaac nota a perseguição, ele sabe que ele está sofrendo perseguição dos homens da terra, mas ele não quer revidar, ele não quer criar uma situação de guerra, ele não quer tomar ali nenhuma decisão precipitada, e por isso Isaac ele vai, de alguma forma, contornar essa situação. Ele vai contornar essa situação simplesmente se afastando ali daquela região, mais para o lado de Berseba. Ele deixa aquele poço ali, ele coloca o nome do poço de Ezeque, que significa contenda, e Isaac então resolve partir para uma próxima tentativa. Ele vai abrir um terceiro poço, e quando os seus empregados acham água nesse terceiro poço, diz o texto bíblico, os filisteus vêm novamente e fecham esse poço. Isaac então coloca o nome de Sitina, que significa esse poço, que significa aí contenda, significa inimizade. Então, tanto o poço que Isaac abriu, que ele colocou o nome de Ezeque, quanto esse poço, nenhum deles Isaac teve algum tipo de vantagem, porque os poços representavam coisas ruins. Em torno dessas águas teve contenda, teve inimizade, teve divergência.
e nós vamos notar que Isaac, ele não toma a iniciativa de querer reivindicar direitos, de querer reivindicar justiça. Ele prefere o caminho da paz, ele prefere continuar abrindo novos poços. Ele já está agora no terceiro poço e ele então agora caminha para a região de Berseba, onde ele vai abrir mais um poço. E nesse quarto poço que Isaac abre, ele vai colocar o nome de Reobote. Reobote, então, vai ser aí o quarto poço que Isaac vai abrir, e nesse, então, Isaac consegue finalmente paz, e ele coloca o nome do poço de Reobote, que significa espaçoso, prosperidade, significa ali, no caso, algo que vai beneficiar Isaac naquela região. É interessante nós observarmos que Deus estava abençoando Isaac, mas a inveja dos seus inimigos vão impedir que Isaac cresça naquele lugar. Mas Isaac não desiste quando eles fecham o seu primeiro poço, nem o segundo e nem o terceiro. Ele continua cavando poços, ele continua abrindo caminho para novas oportunidades. Isso significa que a gente nunca deve desistir quando alguém está trabalhando para que os seus poços sejam fechados, mas você continua buscando novos caminhos, novos empreendimentos, abra novos poços que Deus vai continuar te abençoando, porque não é o lugar que vai dar o resultado ou vai fazer a diferença. É o que Deus está fazendo na sua vida, e isso sim é que vai fazer toda a diferença. Então a questão ali não era o lugar, a questão era a pessoa de Isaac. Se Deus estava com Isaac, estava abençoando ele, então ele podia mudar de um lugar para o outro, que todo lugar que ele colocasse a mão, Deus ia abençoar. E os inimigos perceberam isso, eles perceberam que Deus estava com Isaac. E no momento que Isaac abriu o poço, chamado Reobote, que a água foi encontrada ali, Isaac voltou a crescer, voltou a avançar, voltou a prosperar, e os seus inimigos perceberam que não era uma questão do lugar, não era o fato deles impedir Isaac de ficar dentro da cidade ou fora dela. Aonde Isaac fosse, Deus estaria abençoando ele, porque na verdade Isaac tinha uma promessa de Deus, e por isso os seus inimigos não puderam de maneira nenhuma impedir aquilo que Deus estava fazendo através de Isaac. E a lição vai dizer que Abimeleque, que era o rei de Gerar, na época de Abraão também havia um Abimeleque. Abimeleque aqui nós vamos descobrir que é um título e não necessariamente um nome, porque na época de Abraão não é o mesmo Abimeleque da época de Isaac, são dois reis completamente diferentes. Talvez esse Abimeleque fosse filho daquele Abimeleque. E o rei Abimeleque, então, acompanhado dos seus oficiais, eles procuram Isaac para estabelecer uma aliança, para estabelecer ali um pacto, para que os dois pudessem, então, conviver e muitas vezes até negociar, porque Isaac aqui coloca para ele que na época em que ele estava na cidade de Gerar, eles criaram um problema com ele, mas agora Abimeleque disse que eles queriam estabelecer uma linha de paz, eles queriam realmente fazer uma aliança com Isaac nesse momento. Então a gente vai perceber que Isaac, apesar disso, ele não vai mostrar raiz de amargura, ele não vai mostrar sentimento de vingança, ele não vai mostrar nenhum tipo de espírito de contenção ou de contendeiro. Ele vai fazer aliança com Abimeleque e ele vai, no caso ali, mostrar para os seus inimigos que Deus estava na vida deles, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo toda aquela situação de dificuldade em que ele enfrentou.
E aí nós vamos notar que logo depois que eles fazem essa aliança, os servos de Isaac chegam para ele e dizem, olha, nós achamos um quinto poço, nós abrimos mais um poço e achamos água. Isaac então coloca o nome desse poço de Berseba, ele colocou o nome da cidade naquele poço abençoado. Então são 5 poços que Isaac vai abrir e o quarto e o quinto poço vão ser então os poços que Deus vai ajudar Isaac aí a superar aquela crise, aquela situação em que ele estava vivendo. Queridos, mesmo em tempos de crise, seja ela uma situação como a que Isaac viveu na terra de Canaã, Deus vai guiar você para o lugar certo. Não quer dizer que se você está na direção de Deus, você não vai enfrentar problemas. Vai enfrentar problemas, problemas eles vão existir, eles vão vir. Mas depois que você estiver convicto de que Deus está com você, não importa quem se levante, não importa quem queira te prejudicar, Deus vai continuar dirigindo seus projetos, seus caminhos, e aonde você colocar o seu pé, a sua mão, Deus vai te abençoar. Seja na liderança, no pastoreio, seja na regência, seja no cuidado com pessoas, seja na política, seja onde for que Deus te colocar, Ele vai te abençoar, mesmo que em volta de você haja inimigos de todo lado. E os seus inimigos vão reconhecer o quanto Deus está na sua vida e o quanto Ele está cuidando de você, mesmo em situações desfavoráveis. Isaac, então, foi abençoado por Deus aqui na terra de Gerar, aonde ele vai crescer e vai se tornar aí um homem muito próspero e abençoado por Deus. Bom, nós estamos terminando aí a nossa lição de hoje, e aí nós temos aí Isaac, o exemplo de um homem obediente a Deus, humilde, gentil e manso. Por o fato de não ter ido para o Egito e obedecido a Deus, Deus o abençoou naquele tempo de escassez, de perseguição e de grande dificuldade. Aí nós vemos um homem que realmente passa por algumas experiências e cresce, amadurece, avança e Deus abençoa a sua vida. Da mesma maneira, Deus vai cuidar de você, vai abençoar você. Ok? Na próxima semana nós estaremos aqui estudando a lição de número 7. Eu quero te convidar a estudar comigo José, fé em meio às injustiças. Eu sei que você vai aprender muito, nós vamos aprender muito juntos, e eu tenho aí por você um carinho, você que está me acompanhando e sabe que nós temos muita coisa para aprender durante esse trimestre. Uma boa aula, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê aí uma semana de bênção junto à sua classe, junto aos seus alunos. Obrigado, professores e professoras. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.